Falando em amor, eu vou receber agora uma dupla, um casal. Dois apaixonados, dois eternos namorados. Eu fico feliz da vida, porque eles são inspiração para todos nós. É prova de que o amor existe, né? E você sabia que o amor pode contribuir, inclusive, para melhorar a sua saúde? Pois é, estudos comprovam que amar e ser amado pode ter benefícios para a circulação sanguínea e a saúde cardiovascular. Olha que beleza! Mas quem vai explicar tudo sobre esse mecanismo é esse casal maravilhoso que a gente recebe com muita gratidão. Os cirurgiões vasculares, Dr. Fernando e doutora Karen Bacalhau. Que coisa linda recebê-los. Nesse dia tão lindo, tão romântico, o prazer é meu de te receber, Karen. Por Olá, favor. Doutor Fernando, muito obrigada por estar aqui. Que felicidade. Carinho, que bom. A gente nunca recebeu os dois juntos. É a primeira Às vez. vezes vem doutor Fernando, que vem até mais do que a doutora Karen, doutora Karen. Mas, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A última vez que eu estive no consultório, eu fui ao consultório para secar umas veinhas e tal, passar em consulta, e eu passei em consulta com a dupla. Foi. Gente, olha, dois é ainda melhor. É legal, né? Aliás, a Bíblia fala sobre isso, né? É verdade. Como é bom É. dois. A gente sempre tenta fazer tudo junto, viu, Cláudia? Até o pessoal pergunta como é que vocês se aguentam e tal, fazer todas as coisas juntas e tal. Mas eu acho que com respeito, carinho e ouvindo bem, eu acho que só vem a somar, sabe? A gente no consultório, é engraçado que a gente faz o possível para estar junto e com os horários juntos, porque tem um olhar diferente, tem uma sensibilidade diferente e a gente acaba entregando muito mais porque está todo mundo ali envolvido naquela situação de entregar melhor o resultado para o paciente e para a família do paciente também. Ou seja, quando você passa em consulta lá no KF Vascular, você passa em consulta por uma junta médica. É verdade. E tem muitas coisas que realmente daria para fazer sozinho, na verdade, mas a gente opta por fazer muitas vezes os dois para tanto otimizar a vida do paciente, porque acaba sendo mais rápido, e porque a gente gosta disso, de trabalhar em equipe, de estar junto, ter um outro olhar, que às vezes viu uma coisa que você não vê. Então, nos tratamentos maiores, assim, praticamente todos a gente acaba fazendo em conjunto, assim. Você sabe que não foi uma escolha racional, não. No início, assim, quando a gente começou a operar junto, a gente sempre fica pensando como é que eu posso dar o melhor, né? Como é que eu posso melhorar? Porque nessa vida dá sempre para melhorar um pouquinho mais. A gente falou, se a gente operar junto, se a gente trabalhar junto na perna do paciente, a gente diminui o tempo anestésico. Então, o paciente que precisa operar, a gente operava muito no início de carreira, hoje opera pouquíssimo, hoje mudou bastante a medicina, da nossa especialidade. E aí a gente falou, olha, se a gente operar junto, o tempo anestésico fica menor, tudo fica mais rápido, a gente faz uma entrega, menos risco para o paciente, melhor resultado. E aí a gente foi ver que a gente se divertia, a gente sorria, tal, ia jantar depois, era bacana. E a gente tinha um tempo junto, porque na verdade, imagina, dois médicos cirurgiões que trabalhavam muito, principalmente antes das meninas, a gente sempre trabalhou muito. Então, se cada um trabalhasse isoladamente o tanto que trabalhava, a gente ia ser turista dentro de casa, né? Tipo, se via de vez em quando. E o fato da gente trabalhar junto, então isso fazia com que a gente se visse bastante. Então a gente dava plantão junto, na época de plantão, a gente deu plantão de ano novo junto, então passou ano novo, virada de ano novo junto. Então isso nos favoreceu. Muita gente antes achava, trabalhar junto, dava aquela torcida de nariz, assim, sobre trabalhar junto. Mas pra gente, a gente, na verdade, sempre viu o lado bom da história, assim. Tem até uma história engraçada disso. Que quando a gente se conheceu, né, não parece, mas eu sou um pouquinho mais velho que a Karen, assim, tudo. Eu já tinha consultório, tudo, e a Karen estava acabando a residência, a gente fez residência no mesmo lugar. E aí, encontramos num congresso e tal, e falamos, olha, tô precisando de gente para operar comigo e tal. Ele falou, vamos, né, eu te ajudo e tal. E, tipo, um mês depois começamos a namorar. Aí virou pra mim e falou assim, a gente tá namorando, a gente tá se dando bem, mas você vai me pagar, né? Você não vai ficar com o meu dinheiro, não, né? Então, eu falei, adorei. Eu falei, não, vou te pagar, pode deixar, né? Tá tudo anotadinho também. Né?
E é engraçado isso também. Porque na residência é assim, né? Tipo, quando você é residente... É cortesia, né? Muita gente te chama pra operar, vamos lá pra você me ajudar. E é tudo na faixa, tipo assim, você tá indo me ajudar, você tá indo aprender, porque você tá terminando a sua formação. E a gente, como residente, entende que é assim mesmo, faz parte. E aí eu olhei e falei, tá, mas agora peraí, já terminei minha residência. É, tá namorando, né? Mas muito legal, porque você pontuou logo no início da relação a importância dessa individualidade, né? Eu acho muito lindo o novo conceito do casal, que antigamente falava-se muito, aliás, Flávio Júnior canta, Flávio Júnior talvez vá trazer essa música pra gente, A Metade da Laranja, né, que é tão famosa. Mas a gente começou a entender que ninguém pode amar e ser amado se não estiver inteiro, se for apenas uma metade, né? Se a sua felicidade depender do outro, mas duas laranjas caminhando juntas, com individualidade, sim, fazem um casal de sucesso. E vocês mantêm essa individualidade apesar de trabalharem juntos. Sim, a gente acredita que a gente tem os mesmos princípios, né, Cláudia? Que a família é uma base inquestionável. Não precisa aqui explicar por que a família é importante. A família é importante e é a base de tudo, né? Quando a gente namorava, a gente tinha essa parte do amor romântico, né? Encantamento e tal. Depois com a família, com os filhos, né? Agora, você viveu isso, na verdade, a contrariedade em alguns momentos por um bem maior, né? Então, quando o neném chora à noite, quem vai? Putz, a Karen é muito mais solícita e tal, mas vai, deixa que eu vou, Fernando, que amanhã você tem procedimento e tudo, e um ajudando o outro, né? E fazendo os dois caminhando junto, né? Então, tem que ter a individualidade, mas tem que olhar junto para o mesmo horizonte, né? Porque senão um quer fazer uma pós-graduação no exterior, o outro quer jogar futebol, e aí não fecha a conta, né? Sabe que eu fui tomar um cafezinho com uma amiga ainda há pouco e a gente estava falando sobre isso, né? O segredo do relacionamento. E a gente falou muito sobre os valores. Quando a gente tem os mesmos valores do nosso marido, ou você, da sua esposa, o casamento tem tudo para ser um sucesso. Porque ambos querem a mesma coisa, estão na vida com a mesma intenção. Não é um esforço, né? Você não precisa se esforçar para aquela coisa. Você também quer aquela coisa. Outro, né? E a gente pode falar até um pouco de mediquez nisso. A gente estava falando que o amor, esse querer bem, essa paz faz bem para a saúde, né? Isso é científico, né? Então, o cortisol é um hormônio liberado com o estresse. Então, nas brigas, nos questionamentos, nas contrariedades, nós temos o cortisol aumentado, né? E o cortisol há na circulação uma vasoconstrição. Então, toda vez que você tem paz, você tem carinho e entendimento, e o seu cortisol acaba mais baixo, isso aumenta muito e melhora a longevidade. Eu estava tomando cuidado, né, de fazer juntos 6 pilares que a gente diz para a saúde, do bem-estar, do estilo de vida. A gente até deixou depois nas nossas redes sociais, aqui da Vida Melhor e da KF, o pessoal dar uma olhadinha para também engajar um pouquinho e entender um pouquinho desses 6 pilares, porque não adianta só ter uma alimentação saudável, não adianta só uma atividade física, mas você tem que ter aquele olhar com o outro para você diminuir o seu cortisol, ter um relaxamento da sua circulação, melhorar toda a sua saúde, e é o segredo da longevidade, né? E é isso, todos são juntos, na verdade. Nenhum dos pilares é igual de uma construção. Um pilar sozinho, ele não segura aquela construção. Você precisa de todos para que aquele alicerce fique seguro. Então, na verdade, a gente fala que os pilares disso também é dessa forma. Você precisa construir todos. Então, a gente tem os básicos que todo mundo conhece, ter a alimentação, a atividade física. E eu falo que a gente precisa da saúde emocional, que é quando a gente trata do estresse, que lida tudo isso, a sua parte do cortisol, e aí o amor vem nisso. E o amor em todas as suas maneiras, na sua maneira genuína de um casal, na sua maneira genuína com seus filhos, com seus pais, em todas as maneiras do amor. E aí a gente tinha pensado primeiro, na verdade, em 5 pilares. E a gente falou, poxa, mas tem o amor com o outro. E o amor com o outro, ele é muito importante para que o resto também flua bem. Porque você sozinho também não é. Então a gente falou assim, então vamos colocar 6 pilares para realmente constituir tudo que a gente precisa para estar bem. E a minha pergunta para vocês, como fonte de inspiração para quem está em casa, e para mim também, que eu também me inspiro em vocês, e quais são os pilares? Vocês estão casados há quanto tempo? A gente vai completar. Nós vamos fazer 10 anos de casado.
Entre namoro e casamento, 12 anos. 12 anos juntos, 10 anos de casados. Quais são os pilares? Ai, que foto linda. Quais são os pilares para um relacionamento longevo? Olha, eu vou te falar que eu acho que uma das coisas... Acho que a primeira coisa que tem que estar é Deus entre os dois. Acho que Deus tem que estar aqui, ó, no meio. É o primeiro passo para esse casamento ir adiante. Ela se emocionou. Dá um abraço na cara, hein, doutor? Dá um abraço nela. Gente, é verdade que o ômega 3 é bom pro coração? É bom pro coração. Vocês A lipedema também. vocês estão fazendo tratamento de lipedema, né? É Sabe que tá anti-inflamatório. também um dos itens do lipedema, né? O ômega 3, glutamina, né? Você falou da creatina. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um recado agora e quero voltar para falar desse momento novo que vocês estão tratando lipedema e, puxa, devolvendo o amor próprio de volta para muita gente, porque isso é muito importante. Eu espero pra contar. Conta. Você sabe que o Fernando cantou no nosso casamento. É mesmo? Eu quase mandei a foto pra colocar aqui, mas eu falei, não vai ter nada. É que o Fernando cantou, eu já quero saber. Ele cantou Evidências no nosso casamento. É uma música que todo mundo conhece, Você né? vai dar uma palhinha. Ele Vai, cantou. Vai, de improviso, uma palhinha. Abraça. Mano, Só refrão. E nessa loucura... de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Você foi pega de surpresa ou você sabia? Não, a sabia. gente ensaiou, porque eu não sabia, assim, cantar certinho, inteira, né? Eu falei, gente, todo mundo vai olhar pra mim, porque ele vai cantar, vão olhar pra ele, e na hora todo mundo vai olhar pra mim também. Então, tipo, tanto ele deu uma ensaiadinha, como eu fui ensaiar também pra cantar direitinho. Olha, A gente não gosta muito de surpresa, não. A gente gosta mais. tudo perfeitinho. Agora, me fala uma coisa. De repente, a vida arma umas surpresas pra gente, né? E vocês estão na função lá, né? Na especialidade de vocês, que é cirurgia vascular. Então, de um tempo até agora, o cirurgião vascular tratava o aparelho circulatório, né? Veinhas, artérias, fazia cirurgias mais complexas, mas de repente entrou na especialidade de vocês uma doença nova, que tem CID há muito pouco tempo, que é o lipedema. E é um tratamento que tem um fundamento muito clínico, né? Que é o que você falou, a gente vem de uma especialidade muito cirúrgica, muito de procedimentos, e a gente tem o tratamento base do lipedema, é um tratamento clínico. Então, realmente é uma doença, né, que entrou e pegou todo mundo aí para precisar estudar, se atualizar, ir atrás, porque realmente a demanda disso aumentou e precisava disso, porque as coisas são novas, os estudos são novos, aquilo que a gente aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu na residência, não existe, Vocês né? foram estudar muito e vocês são super especialistas hoje nesse assunto. Nesse caminho, Gente, quem sofre com lipedema tem aqui uma dupla de especialistas, assim, de tirar o chapéu, sabe? Eu indico para vocês de olhos fechados. Além da parte humana desses dois médicos que aí dispensa comentários, você está percebendo? Eles são extremamente sérios, estudiosos, excelentes no que fazem. Vocês hoje são especialistas nesse tratamento de lipedema. Somos. A gente, na verdade, acho que a gente tem que estar sempre conversando, como uma família mesmo, e alinhado com as metas, né? É engraçado isso. Teve duas mudanças grandes na nossa carreira. Uma foi engraçada, foi num Réveillon. A gente estava na praia, tomando uma caipirinha, assim, de boa. Daí eu falei, cara, o que vai ser nossas metas aí pro ano novo, né? Daí ele falou assim, olha, começamos a pensar, vamos fazer isso, culinária. Não, isso não. Não, isso também não. Eu falei, porque pra gente é meio cultural a gente estudar, é gostoso, não é? Porque é muito aplicável no dia a dia você transformar vidas, ver resultado. Porque as pessoas procuram a gente porque começam a ter resultados palpáveis mesmo. Então a gente teve uma mudança grande que foi quando a gente resolveu fazer o título de Doppler, de ultrassom. Aí a gente estava na praia tomando caipirinha e tal, a Karen teve ideia, falou assim, vamos estudar ultrassom
Pra gente... A gente já fazia, mas a gente não tinha, teoricamente, o título. Que na época não era necessário, assim. Você tinha feito na residência, você sabia era fazer. obrigatório, né? Mas você não era obrigado a ter esse título de especialista. Falou, e aí, sei lá, falei, vamos ter, quero ter, sabe? Vamos fazer certinho. Eu fui na Calunga, comprei caderno, lápis, borracha, tudo. E encaramos para estudar bem mesmo. E é engraçado que quanto mais você se envolve, melhor resultado você tem, mais você se envolve. E nesses finais de ano, de metas, funciona. A gente precisa tratar o lipedema, porque a gente precisa entender que a jornada do nosso paciente, o paciente tem que sair muito melhor do que ele entrou. E não assim, isso não é da veia. Obrigado, viu? Isso não é da veia, tal. Não, o paciente está com sintoma, está com dor, com piora da qualidade de vida. E a gente começou a ver que a troca dessa gordura inflamada por uma gordura saudável, a pessoa mudava seu estilo de vida, entrava num círculo do bem, melhorava a autoestima, melhorava a dor nas pernas. E não é emagrecimento, porque muitas vezes a pessoa ela já é magra, mas tem o quadril largo, tem as pernas inflamadas durante a vida. E sim, dá dor, cansaço, peso. E as pessoas começaram a sentir a melhora no seu dia a dia. E aí isso fez a gente estudar mais e se envolver ainda mais. E também ajuda o fato de a gente ter 2 crianças pequenas, porque a gente também dá o exemplo para elas que a gente tem que estudar, não fica mandando elas estudar, olha, é assim que a gente tem que fazer, tem que ter um cantinho para estudar, tem que ter um cantinho para a gente se dedicar a isso, tem que ter hora para também no seu dia a dia para estudar, para rezar, para comer, tem que ter uma rotina. Tanto que para elas já é uma coisa muito natural, essa coisa da hora da lição, a hora do estudo. E vocês também. Elas veem isso, sabe? Isso. Então, para elas é muito natural isso da lição, assim. E a gente que tem um olhar cirúrgico, a gente consegue também fazer alguns procedimentos que melhoram bastante. Então, o laser para lipedema mudou muito. O laser mudou muito a medicina, né? Mudou de fio a pavio. Antes a gente fazia anestesia hack, repouso, afastamento. Hoje a gente consegue, com anestesia local e o laser, entregar coisas... Você mesmo passou lá por isso, rapidinho. É muito rápido. No tratamento de lipedema, eles fazem o endolaser, que é um laser interno, né? Eu já fui lá, a Karen me deu uma aula sobre endolaser, eu fiquei encantada, porque eu gosto de conhecer sobre saúde, sobre todos esses procedimentos novos, mas eu já passei e já fiz o laser para o tratamento de veias e varizes, né? E é incrível, Eu fico encantada toda vez que eu vou lá, porque assim, se tem uma coisinha na perna que tá ali te incomodando, te dando uma dor, te dando um desconforto visual, é na mesma hora. Pronto, muito simples. É bem Um desconforto muito leve, né? Super tranquilo. Eu sou muito fã mesmo. Temos perguntas, a produção já sinalizou, então eu vou pedir mais uns minutinhos pra gente organizar e volto aqui para vocês responderem, tá bom? Então, vamos colocar aqui na tela as perguntas pro doutor Fernando e doutora Karen Bacalhau. Aí. A gente sempre tem a participação e fica aparecendo consulta, você já sabe como é que funciona, legal, né? Legal. Nada exclui uma consulta presencial, mas é a nossa forma de agradecer e, de certa forma, isso é um grande diferencial do Vida Melhor, porque eu sei que a gente está num país enorme e nem toda cidadezinha, em toda comunidade, a gente tem um especialista. Então, aproveite os nossos especialistas hoje. Val e Sofia dizem... Olá, boa tarde a todos. Doutor, gostaria de saber se no exame Doppler apresenta o lipedema. Eu tomo ômega 3, creatina, coenzima Q10, colágeno verisol, treino 5 vezes na semana, musculação. Estou com muita celulite e gordura no quadril. Tem algum tratamento para melhorar? Tem sim, Cláudia. Aqui sempre vem pergunta difícil, né? Você vê que nunca é coisa fácil. Mas essa paciente, realmente ela já iniciou um tratamento, então ela já está muito bom para passar de bem fase. suplementada, né? Treina 5 vezes na semana. Faz atividade física, então ela fez a base, né? Então é bem o básico e tudo. O exame de Doppler não vê o lipedema é um diagnóstico mais clínico, existem alguns exames de sangue, alguns marcadores também que ajudam bastante. Tem alguns casos mais avançados, onde a gente tem, não é bem o Doppler, na verdade daí ele é um ultrassom mais de partes moles mesmo, que um Doppler é um exame específico de circulação, então onde a gente vê veia, artéria, mas a gente tem daí ultrassom de partes moles,
onde muitas vezes a gente consegue ver a gordura infiltrando até mesmo o músculo, por exemplo. Então, aqueles casos de lipedema avançado, grau 4, onde existe essa fraqueza muscular. Então, existem alterações ao ultrassom que podem existir no lipedema, mas aí não é o mesmo exame que a gente faz, por exemplo, para ver varizes. São exames diferentes. Mas Perfeito. falando de tratamento, ela já iniciou um tratamento maravilhoso, está tudo certo. E se apesar do tratamento clínico ela ainda não teve melhora, ela precisa passar de fase. Eu fico tendencioso a sugerir um endolaser, que é o que a É gente isso que eu ia te perguntar. falando. Endolaser trata celulite? Trata também. Geralmente são espaços de 10 centímetros por 10 centímetros, na região de onde tem maior dor, onde tem essa gordura um pouco mais inflamada, isso a gente vê na consulta. E a gente faz alguns procedimentos onde o laser vai tratar, ela vai mudar a estrutura dessa, ela fica mais liquefeita, né? Porque a celulite, ela nada mais é, muitas vezes, porque o que acontece, a gordura, principalmente do lipedema, ela é uma gordura fibrosada. Então, a celulite, essa fibrose que desce e aí faz esse buraquinho. Então, quando a gente derrete essa gordura e dissolve essa fibrose, isso sobe, isso libera. Então, essas irregularidades que são essas celulites, elas vão ficando mais planas. Então, você trata a celulite, porque muito dessa celulite, na verdade, são essas fibroses que vão repuxando e fazendo esses buraquinhos. Perfeito. O endolaser é muito bom para espaços entre o tratamento clínico, como o dela, e a lipoaspiração. Que seria um caso bem mais avançado. E entre esses dois extremos, que é uma cirurgia e um tratamento clínico, o laser dá bom resultado. Maravilha. Obrigada. Próxima pergunta, vamos lá. Da Valquíria Queiroz. Boa tarde. Um senhor com 83 anos que está tendo os pés inchados repetidamente, às vezes a mão e pé esquerdo. Também às vezes sente dores nas pernas, ingestão de pouca água, pressão 11/6 sem febre, joelho ruim, pouca movimentação, péssima mobilidade, urina mais à noite. Pode ser o quê? Uau! Ela deu a resposta na própria pergunta. É isso que eu estou pensando. Ela está se mobilizando muito pouco, né? Eu acho que não é um problema vascular, eu acho que é muito mais uma retenção. Baixa ingesta de líquido gera uma retenção de líquido. A baixa mobilidade gera esse líquido se acumulando nas pernas, né? Então, do joelho para baixo, pela lei da gravidade. Já mostra que urina pouco, reforçando essa retenção de líquido. Então, eu não acho que seja um problema exatamente vascular. Eu acho que esse é um paciente que precisa muito mais de um clínico, um geriatra, enfim, para dar um suporte clínico e não um vascular propriamente dito. Eu vou aproveitar a pergunta da Valquíria para reforçar o meu pedido diário para vocês. Quem me acompanha há mais de 15 anos aqui na Rede Vida sabe. Beba água. Beba água. A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a sensação de sede. Só que o corpo precisa e até mais. Exato. Hidratação, gente, todos os médicos que eu recebo aqui, eles falam, é imprescindível. Hidratação muda quadros clínicos, às vezes até complicados, não é verdade? Aqui, nos pilares que a gente colocou, a gente colocou lá hidratação vigorosa, inclusive. A gente ainda colocou a palavra vigorosa para tentar reforçar a importância da hidratação. Então, fazer o paciente se mobilizar um pouquinho, como você mesmo diz, vai lá na cozinha, pega um copo d'água, toma um copo d'água, anda um pouquinho, vai fazendo pequenas fisioterapias, pequenas mobilidades, o corpo começa a se exercitar e aí tira esse peso da gravidade sobre os membros, né? Olha, doutor Fernando, doutora Karen Bacalhau, muito obrigada. Obrigado você por fazer nosso dia especial. Nunca tivemos um dia dos namorados assim. Foi muito legal. Muito gostoso, muito lindo. Conta sempre com a gente que você precisar. E gratidão enorme, porque você faz a nossa vida, digo a nossa, e do pessoal em casa muito melhor. Eu é que agradeço, Muito porque melhor. vocês são muito especiais e agradeço também em nome dos nossos telespectadores. Querem complementar com alguma coisinha? Olha, eu acho que a gente podia visitar a nossa rede social, tanto da Vida Melhor quanto da KF Vascular, para poder dar uma olhadinha nos pilares da vida saudável. Eu quero. Então, você entra lá no 6 pilares. KF Vascular, mas agora. E já deixa um recadinho carinhoso para eles. KF Vascular, é tudo juntinho, KF Vascular, tá? Agora, se já quiser marcar a sua consulta, as meninas lá são queridíssimas, um beijo para vocês, viu? É no 11 997354652. Você já manda mensagem agora no WhatsApp.
11 99735 4652. KF Vascular. Agora eu só não posso deixar hoje que tá o papai e a mamãe de mandar um beijo pra Laura e pra Alice, porque eu tenho certeza que elas estão assistindo. Ai, que lindas! Ainda mais que eu falei que hoje ainda vinha o papai e a mamãe juntas, então eu tenho certeza que elas estão em casa assistindo. E aí a gente não pode deixar de mandar um beijinho pra elas. Filha, mamãe, ama vocês. Ah, a Karen é emotiva, né? Ela é emotiva. Ó, você me faz ficar arrepiada aqui. Deus te abençoe, muito, da cabeça aos pés, que Amém. continue abençoando o casamento Obrigada, de vocês. Cuidem de vocês, cuidem desse amor sempre, Vocês tá bom? Carinho. Obrigada, netos aí. obrigada e até a próxima. Até.